Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como prosperidade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse das terras deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, ele não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês, e assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, e os moradores de Jericó lutaram contra vocês. E o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, e que os expulsaram diante de vocês, bem como os dos reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades em que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos em terra, todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor os expulsou diante de nós, todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhe fará mal e os destruirá, depois de lhes terem feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que faremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué:
Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Até o 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, eu estava pensando ali, eu falei, o que eu vou falar de introdução, né? Porque no meu esboço aqui eu não montei uma introdução. Aí, à medida que nós cantávamos ali, eu falei, já sei o que eu vou falar aqui de maneira introdutória, ilustrativa, para a gente entender qual é a proposta, o que o servo Josué está trazendo para o povo. Eu queria falar exatamente sobre renovação. Eu comecei a pensar, bom, quando o meu plano da internet, que não é muito bom, né? Eu não sei qual é o plano de vocês, se ele é legal, não vou fazer propaganda de nenhum deles aqui, né? O meu falha bastante, né? E aí, sempre quando o meu plano está por expirar, surge logo a operadora dizendo o seguinte: olha, nós estamos renovando o seu pacote, estamos te oferecendo então um plano melhor, vamos aumentar a velocidade da sua internet, ela vai melhorar, enfim. Isso é no plano de Wi-Fi, plano também dos nossos celulares, a gente sempre está lá, sempre tem aquele plano que dura um ano, né? Eu falo, olha, ô, seu Luiz, eu estou te ligando aqui, te mandando uma mensagem, a gente vai aumentar o seu pacote, você vai, então, agora ter uma internet também melhor no seu celular, enfim. E aí a gente também pensa na questão humana, né? A gente chega num período eleitoral, todos aqueles políticos, né, que prometeram tantas coisas para a gente, tantos projetos que iriam realizar, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso município, atendendo às nossas necessidades ali na nossa região. Chega no final do tempo deles, eles então começam, numa perspectiva e num desejo de reeleição ou de renovação, eles começam a dizer, olha, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não conseguiu realizar, não tínhamos recursos e condições, mas olha, eu estou contando contigo para que a gente possa de novo renovar o nosso mandato, seja na Câmara de Vereadores, ou seja, como prefeito da cidade. Então, normalmente, queridos irmãos, nós somos tomados por essas promessas, né? De que renovemos ou demos credibilidade, seja a uma operadora de celular, seja uma operadora de internet, seja um político, uma pessoa humana, para que a gente então renove e dê credibilidade a ele. Mas eu quero falar de uma outra renovação, e é isso que Josué está dizendo aqui. Olhamos para esse texto e nós vemos a história de um homem que está no final da sua vida. Josué tem aproximadamente 110 anos de idade, segundo alguns teólogos vão dizer, né, nos seus estudos, nas suas análises, vão dizer que Josué ele tem aproximadamente 110 anos de vida, terminando já a sua vida. Josué está se despedindo, ele sabe que os seus dias são dias finais, né? E ele então reúne a sua liderança, ele reúne os anciãos, ele reúne os juízes, ele reúne os oficiais, e ele então convoca esse povo, e depois também ele convoca todo o povo, e faz menção de algumas coisas a respeito de alguém que deve e merece toda a credibilidade, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele realizou. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou no final dos meus dias, eu estou no final da minha vida, e eu estou dizendo para vocês o seguinte: eu estou renovando os meus votos
com Deus. E ele deixa de maneira muito clara, irmãos, a gente olha para o capítulo de número 23, a gente olha para o capítulo de número 24, a gente fica exatamente maravilhado. E uma das coisas muito importantes que o Josué, líder do povo de Deus, ele vai mencionar, ele vai deixar como ênfase, de maneira importante, é para que eles se apeguem a Deus. Por que ele vai falar isso a respeito de que esse povo, o povo de Israel, eles devem se apegar a Deus? Por que Josué vai dizer que eles devem então reafirmarem ou renovarem o compromisso de servir ao Senhor? E então ele vai começar, queridos irmãos, a descrever algumas coisas, algumas credenciais de alguém que merece toda a credibilidade, merece toda a honra, merece todo o crédito para que efetivamente nós renovemos a nossa aliança com Ele. E ele então vai descrever todas as ações de Deus, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele realizou. E é interessante que nessa primeira parte, melhor, no capítulo 23 em toda a sua íntegra, e parte do capítulo de número 24, sempre Josué está trazendo menção, fazendo relatos históricos de tudo aquilo que Deus fez. O que ele quer dizer é o seguinte: durante toda a história de Israel, Deus conduziu toda a história desse povo. E então ele vai exatamente falar usando alguns verbos. Eu gosto muito de usar os verbos, porque os verbos eles são fortes, eles têm uma ênfase importante para nós. Então, se a gente for perceber aqui e destacar algumas partes desse texto, eu queria que você visse aqui, exatamente vendo nos verbos, e esses verbos no capítulo de número 23 e parte do capítulo de número 24, ele vai se encontrar na primeira pessoa do singular. Ele vai dizer, por exemplo, olha só como diz o verso de número 3, capítulo 23, vocês já viram tudo que o Senhor Deus fez, Ele fez. E ele vai dizer, o Senhor é aquele que lutou por vocês, verso de número 3 ainda, e aí ele vai descrever todas as ações, né? Olha o que ele vai dizer no verso 8, conforme eu falei, para que o povo se apegassem a Deus, diante dos seus feitos. Ele é aquele que, por exemplo, expulsou, olha o verso de número 8, pelo contrário, apeguem o Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de vocês grandes e fortes nações, até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Ele continua dizendo, o seu Deus é quem luta por vocês, e ele vai continuar dizendo, e esse verso de número 14, queridos irmãos, para mim é impressionante e salta aos meus olhos a respeito de alguém que merece toda a credibilidade, toda a crença e a certeza e a fé de que nós efetivamente podemos renovar a nossa aliança com Ele. Olha o que ele diz, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Ele está falando do final da sua vida, ele está falando da proximidade da sua morte. Aí ele continua dizendo, sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as palavras que o Senhor seu Deus fez. O Senhor Deus lhes falou, todas as cumpriram, nenhuma delas falhou. E aí continua do verso de número no capítulo de número 24, Josué está repetindo mais uma vez e dando ênfase sempre na primeira pessoa do singular, tudo aquilo que Deus fez. Vai falar sobre o chamado de Abraão, onde ele vai escolher esse homem, tirar ele da sua terra, Abraão que era um homem idólatra, e ele chama Abraão e promete de Abraão de fazer dele uma descendência, e de Abraão ele vai dar
um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. Ele vai descrever no verso de número 5, quando Deus, então, através de Moisés, envia Moisés, no verso 5, então enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito, o que ali fiz, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, percebam então que nesse momento aqui, nessa parte do texto do capítulo de número 24, o que Josué está falando é aquilo que Deus fez. Deus libertou o povo depois de um período de 430 anos no cativeiro do Egito. Deus liberta esse povo, e ele continua dizendo no verso de número 8, eu trouxe a terra daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado. Eles lutaram contra você, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram da posse da terra deles, eu os destruí. Verso de número 10, porém não quis ouvir Balaão, ele teve de abençoar vocês, e eu os livrei das mãos de Balaque. Verso de número 11, na parte final diz o seguinte, porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Ele continua no verso 12, eu enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os dos reis dos amorreus, e não foram as espadas e nem o arco de vocês que fizeram isso. Ele está dizendo, tudo isso quem fez, tudo isso que quem realizou foi Deus. O verso de número 13 também salta aos meus olhos, que diz, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, a cidade em que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Percebam, queridos irmãos, o tempo todo Josué está falando tudo aquilo que Deus fez, esse Deus que tirou o povo do cativeiro do Egito, esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que abriu o Rio Jordão, esse Deus que derrubou as muralhas de Jericó, esse Deus que alimentou esse povo durante 40 anos no deserto, esse Deus que teve todo o cuidado, todo o amparo, guiando, protegendo e operando, sempre demonstrando não apenas cuidado, mas amor para esse povo. O que Josué está falando é a respeito dos atos de Deus, e agora então ele começa a mencionar tudo aquilo que Deus fez. Ele então está dizendo, será que efetivamente vale a pena nós renovarmos a aliança com Deus? Vale a pena nós permanecermos firmes com Ele? E aí, queridos irmãos, eu queria perguntar para você que está aqui essa noite, Deus fez por Israel tanta coisa que Ele fez, né? E por você? Quanta coisa Deus tem feito na sua vida, tantas bênçãos que Ele tem renovado por você. Esse Deus que é fiel, esse Deus que tem sustentado a sua casa, esse Deus que tem sustentado a sua vida, esse Deus que tem te visitado com graça, com misericórdia, com amor, esse Deus que tem feito todas essas coisas. E a minha pergunta para você é a seguinte: diante desse Deus que fez tantas coisas, você quer renovar a sua aliança com esse Deus? Você quer renovar a sua aliança com esse Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. E aí, queridos irmãos, essa pergunta, ela precisa ser respondida. E é importante nós entendermos que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E eu quero pensar com você e juntos caminharmos aqui, olhando exatamente sobre as escolhas que nós devemos fazer. E as escolhas que nós fazemos, nós somos responsáveis por elas. E é isso que Josué vai dizer no verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. E ele continua dizendo, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E aí vem a condição: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham a quem vão servir, se aos deuses a qual os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E aí Josué vai dizer nessa declaração lindíssima que a gente conhece, né, e já sabe perfeitamente, onde ele vai dizer: eu e a minha
casa serviremos ao Senhor. Essa é a escolha de Josué, escolha que ele faz por ele, por toda a sua família e por toda a sua casa. Entendamos, queridos irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: diante de tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, de tudo aquilo que Ele tem realizado por você, qual é a escolha que você quer fazer? Você quer continuar servindo a Deus? Você quer renovar a sua aliança com Ele? Você quer renovar o seu voto com Ele? Ele falhou em algum momento na sua vida? Ele errou em algum momento na sua vida? E aí a gente precisa então, dentro das respostas que nós acabamos de fazer aqui, se não verbalmente, mas pensando, nós precisamos efetivamente, dentro das escolhas que nós estamos fazendo, nos alistarmos neste exército de Deus. Porque, meus irmãos, essa não é uma escolha apenas verbal, não é uma escolha que a gente faz nas nossas confissões, mas é uma escolha de vida, é uma escolha de serviço, é uma escolha de entrega, é servir ao Senhor, é se dedicar ao Senhor, é se empenhar pela obra do Senhor. O Senhor nos chama a sermos um exército. E eu lembrei de um cântico. Normal, né? Sempre quando eu prego, lembro de um cântico. Não tem como. Diz um cântico que diz o seguinte: o Senhor está levantando um grande exército, um povo capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou todos os seus cavaleiros. Vocês não conhecem esse cântico não, gente? O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos... a terra... E ele não será... Lembra aí. Ele não será derrotado pelo inimigo, toda a... Enfim, vai prevalecer. O que eu quero dizer, irmãos, a minha palavra para a gente essa noite, olhe para a sua vida, olhe para o que Deus está fazendo por você, todo o cuidado de Deus, todas as ações de Deus. Irmãos, esse povo aqui de Israel, e aí eles respondem na primeira pessoa do plural, assim, não, nós vamos, longe de nós, olha o que diz o verso 16, longe de nós abandonar o Senhor, para servir a outros deuses, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Aí então Josué no verso 21 vai dizer, então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir ao Senhor. E aí Josué está dizendo o seguinte, olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, da escolha que vocês fizeram. Irmãos, o que eu quero dizer essa noite, e eu ainda estou na mesma empolgação de domingo, eu estou na mesma velocidade, na mesma dinâmica, no mesmo apego, na mesma motivação. E eu preciso contar com você, contar com cada um de nós aqui, com cada um que está presente aqui, que tem experimentado, que tem vivenciado as bênçãos de Deus, as ações de Deus, os milagres de Deus, a condução de Deus em nossa vida. E a pergunta para nós efetivamente queremos servir a esse Deus, não é levantarmos apenas as mãos e servirmos a esse Deus, mas nos alistarmos nesse exército, trabalharmos na sua obra, trabalharmos para a sua igreja, para que esse exército, ele seja grande, ele seja forte, ele seja poderoso. Meus amados irmãos, o Senhor quer levantar aqui nessa igreja um exército.
Você quer fazer parte desse exército? Então você tem que sair para batalhar. Porque, meus irmãos, por quase 20 anos de ministério, eu já realizei alguns batismos aqui, algumas profissões de fé. E tem lá no manual do culto da igreja, não, eu prometo me comprometer, sustentar a igreja moralmente, sustentar a igreja financeiramente, eu prometo me dedicar na obra do Senhor. E a gente vive igual católico romano, desculpa até mencionar essa denominação. Nós nos tornamos cristãos evangélicos nominais. A gente vem para a igreja 2 em 2 meses, vem uma vez no mês, senta no banco, marca a hora, quanto tempo está demorando, tem que ir embora. Meus irmãos, o Senhor está te chamando para ser um soldado dele, para se alistar nesse exército. A resposta daquele povo, ela foi lindíssima. Eles disseram, não, longe de nós abandonarmos ao Senhor e servirmos aos outros deuses. Nós serviremos ao nosso Deus, o Deus de Israel. O que eu gostaria nessa noite de pensar com os irmãos e desafiar aos irmãos a gratidão. A sermos gratos ao Senhor. Ele não te chamou para você ser membro nominal dessa igreja. Ele não te chamou para você esquentar banco. Ele chamou para você ser soldado. Chamou para você pelejar. Para você trabalhar na obra dele. Para você se entregar nessa obra. Não é confortável para mim, irmãos. Não é confortável. E aí, não é também confortável para você, porque ao mesmo tempo que só vai experimentar e vivenciar grandes milagres e grandes batalhas sendo vencidas, quem está empenhado nessa obra. Às vezes, por exemplo, você conta um testemunho para alguém, ele nem entende, ele nem compreende, ele não se alegra com a bênção de Deus na vida do irmão, ele acha que as coisas na vida dele são muito comuns, muito simples. Acha que é o acaso, que como diz a música, que é o acaso que vai te proteger. Quando você estiver distraído, é o acaso que vai te proteger. Não tem uma música dessa aí? E a gente naturaliza as coisas. Mas quem é soldado de Cristo, ele acorda e fala, Senhor, obrigado pelo milagre. O milagre de mais um dia. Obrigado pelo milagre do café da manhã. Obrigado pelo milagre da refeição, do almoço, do jantar. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha família, com a minha casa. Sabe, eu gosto, já falei aqui para a igreja, eu gosto muito do grupo Sola. Acho que é isso. Eu nunca acerto, né? Projeto Sola. Porque a gente precisa, irmãos, se alegrar com as coisas comuns. Porque as coisas comuns são extraordinárias. Você chegou aqui, você já é um milagre. Você já nasceu, você já é um milagre. Porque de milhões de espermatozoides você venceu. Então você já é um milagre. Deus tem sustentado a sua vida. Deus tem cuidado de você. E assim, da mesma forma que Josué fala com o povo, e essa é uma fala de Deus para nós. Nós queremos servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, com empenho, com dedicação a esse Deus. Se a gente não quer, então, como diz Josué, então sirva aos deuses dos amorreus, a qual serviram os vossos pais.
Esses deuses que têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que libertou Israel do cativeiro do Egito. O nosso Deus é aquele que alimentou o povo no deserto. O nosso Deus é aquele que abriu o mar vermelho e fez o povo dele passar a pé enxuto. O nosso Deus é aquele que deu vitória sobre os povos inimigos. O nosso Deus, Ele é aquele que abriu o Rio Jordão para que o povo de Deus passasse. O nosso Deus é aquele que derrubou as muralhas de Jericó para que eles possuíssem aquela terra. O nosso Deus é aquele que deu terra para as tribos de Israel. Esse é o nosso Deus, que fez por Israel, e é o Deus que tem feito também por cada um de nós. E é esse Deus que também, diz o texto que diz que ele não tem uma promessa dele que deixou de cumprir. É esse mesmo Deus que ainda vai realizar uma obra final na sua vida, que é você possuir a terra prometida. Diante desse Deus que nenhuma só das suas promessas falharam, nenhuma, não tem nenhuma, irmãos. Esse Deus que é fiel, que não falha, e que tem uma outra promessa final para se cumprir na nossa vida. Esse Deus Todo-Poderoso, sabe o que Ele quer de nós? Fidelidade, integridade, compromisso, serviço. Você quer renovar a aliança com Ele? Senhor, que seja essa a sua oração. Eu estou aqui mais um dia renovando a aliança contigo, porque o Senhor é fiel. Se o que eu estou dizendo, se você está desejoso a renovar a sua aliança com esse Deus, eu queria que você ficasse em pé para que nós orássemos. O Senhor quer soldados, o Senhor quer trabalhadores, o Senhor quer um povo comprometido, Ele quer um grande exército. Se isso diz respeito a você, se você está desejoso isso, eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou me empenhar na obra do Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé, e nessa noite, nessa oração final, nós estaremos fazendo uma renovação de votos com Ele. Deus, nós olhamos para a história e vemos um Deus que fez grandes coisas por Israel, grandes milagres, grandes feitos, mas é um Deus que tem feito grandes coisas por cada um de nós também aqui. E, ó Deus, o nosso desejo, o nosso compromisso contigo nessa noite é renovarmos uma aliança, é nos comprometermos contigo, a não sermos apenas nominais, mas sermos um povo comprometido com o seu Deus, com a sua obra, com o seu serviço. Nós estamos aqui nos colocando nesta disposição, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor tem cumprido todas as promessas e ainda há de cumprir todas as promessas vindouras. Senhor, renova
a vida de cada um de nós. Renova o compromisso da tua igreja. Renova o compromisso do teu povo. Alista, Senhor, um grande exército. Um exército poderoso que vivencia grandes milagres, grandes vitórias e grandes bênçãos da tua parte. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.